vocês? Comigo tá tudo ótimo também. Vamos falar juntos o nosso versículo que tá lá em Êxodo 20:12. Quando eu contar até 3. 2, 3. Honra teu pai e tua mãe. Respeite os seus pais. Vamos orar, amiguinhos, para a nossa aula? Senhor nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor pela nossa família, pela nossa casa e por estarmos com saúde. Abençoa, Senhor, todos que estão assistindo essa aula. Fala aos nossos corações e livra-nos de todo mal. Em nome de Jesus, amém. Boa aula, amiguinho. E a história de hoje está no livro de Gênesis, capítulo 39. Na aula passada, nós contamos como José foi vendido pelos seus irmãos como escravo. Se você não assistiu essa aula, volta lá e assiste para entender esta aula de hoje, tá bom? Bom, José foi vendido para mercadores ismaelitas como escravo. E esses mercadores que vendiam e compravam objetos, como também pessoas, levaram José a um país chamado Egito. Era um país distante de onde José morava. E este país, o Egito, ele era um lugar desenvolvido, tinha uma tecnologia avançada e diferenciada das outras. Se vê pelas grandes construções, onde haviam pirâmides, haviam estátuas gigantes, era um povo que se vestia diferenciadamente. E eles tinham como rei o faraó. E aí, quando José chegou lá no Egito, que ele foi levado pelos mercadores, ofereceram ele a um homem chamado Potifar. Potifar, ele era um oficial de Faraó, ou seja, ele trabalhava para Faraó. Ele era um homem importante. E Potifar viu que José era um homem jovem, um rapaz jovem, e que poderia sim ser um escravo dele e trabalhar porque tinha saúde, né? Era novo, era jovem, tinha disposição. Mas, na medida que Potifar se aproximava de José e o conhecia, como Deus era com José, Potifar começou a gostar de José. Ele viu que José era um rapaz bom, era uma pessoa boa e tudo que José fazia prosperava. Tudo que José fazia dava certo. Ele viu que Deus era com José e Deus era mesmo com José. Então, ele ofereceu um cargo para José que não era mais de escravo, mas era um cargo de alguém importante. Então, Potifar colocou roupas de egípcios em José e disse: De agora em diante, você será o meu mordomo e cuidará de tudo aqui na minha casa. Será o meu braço direito, alguém de muita confiança. Confio a você, José, os meus bens, tudo que há nessa casa, tudo que entra e tudo que sai, porque você hoje é alguém de confiança. Vejo em você uma pessoa honesta e muito boa. Sim, meu senhor, farei tudo conforme o senhor desejar. Pode ter certeza e pode confiar em mim. Tá bom. Então, José virou mordomo na casa de Potifar e ele cuidava de tudo com muito zelo, com muito cuidado, porque José, ele era muito dedicado no que ele fazia e tudo que ele fazia, Deus abençoava. Mas Potifar, ele era casado, ele tinha uma esposa egípcia e a esposa egípcia, olhando para José, todos os dias José dentro de casa, ela começou a olhar José com outros olhos. Esse rapaz é tão jovem e tão bonito. E aí ela começou a se aproximar de José. José, andei reparando que você é um rapaz muito jovem, bonito e forte. Estou interessada em você. Eu acho que nós devíamos namorar, escondido do meu marido, claro.
Mas José disse a ela: jamais, minha senhora, jamais farei tal coisa, já que Potifar, o meu senhor, confia a mim todas as coisas dessa casa. Porque eu faria algo tão terrível e pecaria contra Deus, me envolvendo com uma mulher casada? Deixe isso para lá e venha namorar comigo. Jamais farei isso. E José insistiu com ela que ele jamais cometeria tal pecado contra Deus. Mas ela, ficando com raiva por ser rejeitada, já que era uma mulher tão bonita, começou a brigar com José. Você vai namorar comigo, sim? Não vou. Vai, sim! E começou a agarrar José pelas suas roupas. E José, tentando fugir daquela situação, ele fugiu, mas ela segurava tão firmemente as roupas de José, que José saiu sem as roupas. Ela arrancou as roupas de José. José saiu correndo e ela ficou com as roupas de José em suas mãos. Mas ela se sentiu rejeitada e ficou com raiva de José. Aquele hebreu, já sei o que eu vou fazer. Ele vai ver só uma coisa: ninguém pode me rejeitar, ninguém! Começou a gritar, fazer um escândalo. O que está acontecendo? Olhe o que você fez. Aquele hebreu que você trouxe para dentro da nossa casa, confiando nele, tentou me molestar. O quê? José? Sim, olha aqui as roupas dele na minha mão. Eu gritei e ele fugiu, mas as suas roupas ficaram na minha mão. Olha que grande mal você me fez, Potifar, trazendo aquele hebreu para dentro da nossa casa. Que absurdo! Não acredito. José traiu a minha confiança. Eu confiava nele como confia um filho. E agora ele tentou molestar a minha mulher dentro da minha casa. Isto não ficará assim. Isso mesmo! Que absurdo! Que mentira, né, crianças? Nós sabemos a verdade, que José, inocente desta acusação, iria ser preso injustamente. Então, José foi levado para a prisão e explicou para Potifar: eu não fiz isso, meu senhor. Jamais trairia sua confiança. Não acredito em você, José. Como pude confiar em você e colocar você dentro da minha casa? Ficará preso. Vai apodrecer nessa prisão. E aí, José ficou numa prisão, lá no Egito, preso. E o carcereiro Mor vigiava a porta, para que nem José e nem os outros presos saíssem. Crianças, vocês devem estar pensando: mas tia, Deus era com José. Deus sempre prosperava e abençoava José. Como ele foi parar na prisão? Como ele foi parar no Egito? Por que isto aconteceu? Crianças, para tudo Deus tem seus propósitos. Deus nunca é pego de surpresa. E para Deus, tudo pode ser mudado. A história de José não acaba aqui. Na próxima aula, a tia vai continuar contando essa história. Mas até aqui, a lição que a tia quer passar para vocês é que, independente da situação que nós estejamos passando, se nós temos Deus no coração, temos temor de Deus, respeitamos a Deus, tudo coopera para o nosso bem, mesmo que não pareça. Mas tia, calma. Vocês vão ver a história na próxima aula, o que vai acontecer com José. O que vai acontecer com José na prisão. E por que Deus tinha esse propósito na vida de José. José ainda vai se tornar alguém especial, mas vocês precisam assistir às próximas aulas. Mas até aqui, o que eu tenho para passar para vocês é que José, ele confiava em Deus, ele não pecou contra Deus, ele não caiu na tentação de se envolver com a esposa de Potifar, foi honesto e Deus vai honrá-lo por isso. Deus está conosco em qualquer situação, mesmo que pareça ser adversa, mesmo que nós estejamos numa situação onde nós dizemos: não, Deus me abandonou. Deus jamais abandona você.
E se você está aí passando por alguma dificuldade, acredite, Deus jamais vai te abandonar. E você tem abandonado Deus? Ou você continua orando, continua crendo, porque Deus é Deus e Ele pode todas as coisas. E nós vamos aprender mais sobre a história de José na próxima aula. Eu desejo a vocês uma ótima semana, fiquem com Deus, até a próxima aula e tchau, tchau.